Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, um bom início de final de semana aqui comigo, fazendo o programa Agenda Minas, é claro, atualizando as suas informações de tudo que acontece no mundo sindical e trabalhista. E vamos então aos nossos destaques. Auditores fiscais do trabalho, diversas lideranças sindicais de Minas realizaram um ato para pedir a prisão dos mandantes da chacina de Unai e pedir também melhorias para os auditores fiscais do trabalho. Você vai ver também comigo que negociação terceirizada, você já ouviu falar sobre isso? É o que está acontecendo com os frentistas e revolta a categoria e mobiliza o movimento sindical. Você vai ver também aqui que ato público em Belo Horizonte conscientiza a população sobre os prejuízos da PEC 287, que é a reforma da Previdência. E Citraeng cria força-tarefa jurídica para barrar na justiça a PEC que quer desmontar a Previdência Social. Tudo isso e muito mais aqui no programa que é a sua voz, a nossa voz, a voz de todos nós trabalhadores. Sejam bem-vindos. Os auditores fiscais do trabalho denunciam que em pleno século XXI, muitos trabalhadores ainda sobrevivem em regime de escravidão. Os auditores fiscais do trabalho são os responsáveis pelo combate a esse crime bárbaro que transforma pessoas em coisa, violando direitos humanos fundamentais e trabalhistas. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, na luta pela erradicação do trabalho escravo. E iniciamos o nosso Agenda Minas mostrando para você toda a estrutura e serviços do sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação e limpeza urbana da região metropolitana de Belo Horizonte. A entidade que representa mais de 7.000 profissionais e conta com 2.500 filiados, porque além de forte representação, o sindicato oferece formação, qualificação profissional através da sua escola do Sindiaceio Becker, que é a primeira e única escola destinada à especialização no setor. Bacana demais, né? O sindicato também oferece assistência médica, odontológica e laboratorial com inúmeras especialidades, somando um total, gente, de 13 clínicas e 3 consultórios, além de 5 laboratórios. Se você não conhece ou não associou, venha, porque o Sindiaceio comemora 20 anos com você e para você. Os auditores fiscais do trabalho denunciam que em pleno século XXI, muitos trabalhadores ainda sobrevivem em regime de escravidão. Os auditores fiscais do trabalho são os responsáveis pelo combate a esse crime bárbaro que transforma pessoas em coisa, violando direitos humanos fundamentais e trabalhistas. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, na luta pela erradicação do trabalho escravo. E no nosso primeiro bloco de notícias, vamos falar das comemorações do dia 28 de janeiro, que é o Dia do Auditor Fiscal do Trabalho. A data que foi instituída em 2009 em memória das vítimas da chacina de Unai, um crime que aconteceu em 2004, quando 4 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram mortos a tiros por pistoleiros em uma emboscada durante uma fiscalização de combate ao trabalho escravo e infantil em fazendas da região do noroeste de Minas Gerais. E no último dia 30 de janeiro, aconteceu um ato público na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, aqui de Belo Horizonte, para pedir, gente, absurdo, para pedir a prisão dos mandantes dessa chacina, que após 13 anos desse crime, ainda estão soltos. O ato também cobrou melhores condições de trabalho, estruturação do órgão e a erradicação do trabalho infantil escravo no Brasil. Vamos ver como foi. Rogério, infelizmente nós estamos aqui hoje de novo, cobrando essa questão do do cumprimento da pena, não é nem mais julgamento, É o julgamento agora dos recursos, que os mandantes e os intermediários da chacina interporam lá depois do julgamento que houve aqui em Belo Horizonte. Então é um absurdo, a gente está aqui para denunciar esse absurdo de se chegar a 13 anos de um crime bárbaro cometido contra trabalhadores, contra servidores públicos federais, contra a família desses colegas que estão sofrendo isso até hoje, contra os trabalhadores de uma forma geral, contra o Estado brasileiro.
Então a gente entende que esse processo, esse julgamento não pode ficar como ficou até agora, né? Realmente é um sentimento assim, de indignação, né? Porque a gente sempre espera justiça, né? E esses 13 anos a gente lutou com paz, né? Sempre os nossos atos foram pacíficos, mas sempre pedindo justiça, justiça. Então, assim, olha, é indignação que a gente fica dentro do coração da gente por ver que depois de tudo feito ainda temos que continuar pedindo para que o julgamento seja realizado, o que foi feito no julgamento seja executado. É o retrato do país, né? O crime é uma associação de 9 pessoas. 9 pessoas. 4 pobres, 5 pobres e 4 ricos. Os ricos demorou 12 anos para ser julgados. Não foram para prisão, foram condenados e saíram pela porta da frente. Os pobres, os executores, os bandidos, foram presos, passaram 12 anos sem ser julgados, presos. Os mandantes passaram 12 anos soltos sem ser julgados. Os executores passaram 12 anos presos sem ser julgados. Olha o retrato da sociedade, que é o retrato típico. Os pobres que executaram presos sem ser julgados, os ricos, mandantes, soltos sem ser julgados. Por quê? Porque os ricos contrataram grandes advogados a peso de ouro, interpuseram recurso atrás de recurso e ficaram soltos. Nós não podemos olvidar que a chacina de Unai foi um crime contra toda a categoria da Auditoria Fiscal do Trabalho, não por outro motivo. O dia do auditor fiscal coincide com o dia desse crime brutal e violento que afeta a todos nós diuturnamente e, ao mesmo tempo, está relacionado com a erradicação do trabalho escravo, já que os colegas nessa atividade fiscal que foi planejada há 13 anos atrás, em 28 de janeiro, visavam de alguma forma combater a exploração do trabalho humano. Então, é um momento de grande reflexão que vem se renovando ano após ano e que destaca a importância de maior valorização da nossa categoria dos auditores fiscais do trabalho. A chacina de Unai e a atual política do governo de sucateamento e destruição do Ministério do Trabalho são crimes semelhantes, são crimes afins. Os dois buscam acabar com o direito dos trabalhadores e buscam destruir, por exemplo, a Superintendência Regional do Trabalho em todos os estados, no seu papel de fiscalização, porque os crimes contra o direito do trabalhador, os crimes contra o ser humano que são cometidos com as faltas de condições de trabalho, são incentivados cada vez que o governo se recusa a fazer concurso. E hoje você tem uma carência de quase 2.000 fiscais do trabalho em todo o Brasil. Isso aí e a chacina são crimes semelhantes que, da mesma forma, buscam destruir o direito do trabalhador no Brasil. Os auditores fiscais do trabalho denunciam que, em pleno século XXI, muitos trabalhadores ainda sobrevivem em regime de escravidão. Os auditores fiscais do trabalho são os responsáveis pelo combate a esse crime bárbaro que transforma pessoas em coisa, violando direitos humanos fundamentais e trabalhistas. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, na luta pela erradicação do trabalho escravo. E você já viu falar de negociação salarial terceirizada? Daqui a pouquinho eu te explico. É só um intervalo e eu volto logo. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Olha, os mais de 40 mil funcionários dos postos e serviços de combustíveis de Minas Gerais estão insatisfeitos com o novo processo de negociação salarial implantado pela classe patronal.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, diferente dos outros anos, os empresários contrataram uma empresa de RH para negociar reajustes e também as condições de trabalho da categoria. Em entrevista ao nosso programa Agenda Minas, o presidente do Simpospetro BH destaca que essa é uma tática comumente usada pela classe patronal quando quer tirar mais ainda dos trabalhadores. Já a Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil vê que essa atitude demonstra imaturidade e traz também desconfiança. Confiram. E nós estamos na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Postos e Serviços de Combustíveis de Belo Horizonte e boa parte da região metropolitana. Uma entidade que representa quase 10 mil trabalhadores que está no processo de negociação. Ao meu lado é o presidente do sindicato da entidade, Posidônio Valença, que nesse ano, presidente, vocês estão em negociação desde novembro. As últimas informações que tem é que a classe patronal apresentou uma novidade, que não é tão boa. A parte patronal, dia 26 nós tivemos a terceira rodada de negociação, já atrasada, porque nossa database é novembro. Até agora a categoria ainda não teve nenhuma posição, firmando aí esse acordo coletivo, né, que esse ano nós estamos negociando a parte econômica da convenção. Os patrões veio com a empresa terceirizada para negociar o acordo coletivo da categoria. E qual é a postura desse representante? Olha, a postura desse negociante, ele já veio acabando com todas as duas reuniões que a gente tinha feito, que a gente tinha chegado num índice já de proposta do setor patronal, abaixo, aquém onde nós estávamos pedindo, né? Mas já tinha proposta. Ele zerou toda essa proposta e veio com o pensamento de tirar direito dos trabalhadores, como os 2 domingos, a PL, propondo algumas intromissões aí, onde ele não conhece nada da categoria e vindo proibir aos direitos dos trabalhadores. É que, na verdade, então, o senhor acredita que a classe patronal teve a intenção de, quer dizer, passar para este terceirizado a responsabilidade de tirar direitos dos trabalhadores? Sim, tirar direito, porque a primeira coisa que ele sentou na mesa é que ele não quer negociar nesse acordo coletivo os 2 domingos que nós conseguimos com muita luta, com muita dificuldade para os trabalhadores, aonde os trabalhadores ficam 2 domingos no mês com a sua família. E ele quer retirar isso aí para pôr o trabalhador para trabalhar todos os domingos. O advogado Dr. Welber Nery Souza, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Sindical de Minas Gerais, tem as suas considerações. Ele classifica que esse tipo de negociação é legal, porém imoral. Isso por quê, doutor? Em que pese, né, o patrão poder se fazer representar por terceiros, o artigo da CLT prevê que ele não pode recusar e é importante que ele esteja presente, porque ele terceirizar, ele estaria judicializando já. Por quê? Em que pese ele poder se fazer representar, ele está simplesmente agindo, vamos dizer, não estou falando acovardado, nem estou falando imoral, mas ele está negando ali aos trabalhadores a oportunidade de negociar, porque isso aí é uma obrigação do patrão. Quer dizer que juridicamente é válido? É válido, desde que ele passe uma procuração e faça as devidas comunicações, mas ele está totalmente contra o mundo hoje que sempre preza e valoriza a negociação. Você vê na Europa, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar, a negociação é a palavra-chave, né? Então, eu acho que com isso o patrão está atingindo quem preza e zela do patrimônio dele e quem gera riqueza. Quer dizer, se ele nega conversar com o trabalhador, ele está judicializando. É comum essa atitude? Quando eu fui trabalhador, fui advogado da Telemar, nós passamos por essa situação em que a diretoria não quis mostrar a cara e terceirizou para o escritório de São Paulo, mas isso daí engessa a negociação, porque demonstra que não quer negociar. E o sentimento de um terceirizado é diferente de um sentimento de uma empresa, que tem que ser olho nos olhos. Então a negociação tem que ser a valorização, tem que preservar a dignidade do trabalhador, que é a maior riqueza, o maior patrimônio da empresa é o trabalhador. Olha, lamentavelmente, todos nós, dos movimentos sindicais, nós somos contra a privatização, terceirização, todas aquelas relações que o patrão passa para terceiro. É exatamente a precarização da mão de obra,
de fugir dos encargos da responsabilidade direta da produção. Quando chegou a relação da negociação salarial, que é o ponto-chave da database, que é onde os trabalhadores sentam com os patrões para poder acertar não só a parte econômica, mas aquilo que se trata do dia a dia, das condições de trabalho, terceirizar isso para uma empresa que não tem a relação direta com o processo, é o cúmulo do absurdo, é mais uma maneira querendo enganar os trabalhadores. Nós, de cara, somos contra qualquer tipo de atividade, principalmente numa negociação que é o ponto mais chave. Agora, tem um lado importante nisso aí. Não tendo o respeito para com os trabalhadores, tenho certeza que não vai conseguir construir propostas, isso vai gerar cada vez mais uma relação conflituosa, chegando até mesmo à nossa única mão de reivindicação e de defesa, que é a greve. Olha, a análise que temos é que, no geral, a CLT, em relação aos trabalhadores, dá monopólio nas negociações ao sindicato. Do lado dos empresários, ela pode ser feita diretamente com uma só empresa ou através dos sindicatos patronais e também por empresas, que é no caso dessa nossa reportagem. Mas as empresas de RH, eles usam uns modelos desenvolvidos nas negociações que se baseiam em propostas tomadas por referências e contextos teóricos, o que na maioria das vezes ficam bem longe da realidade dos trabalhadores e das negociações. Agora, terceirizar negociações coletivas desenvolve aí, no mínimo, uma falta de respeito. O fim do diálogo transparente é sinal de má gestão profissional e também de desconfiança. E no nosso último bloco você vai ver que advogados e sindicalistas realizam um ato público para conscientizar a população sobre os prejuízos da PEC 287, a reforma da Previdência. É rapidinho, eu volto logo. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Advogados, sindicalistas, movimentos sociais e estudantis realizaram no dia 8, no centro de Belo Horizonte, um ato público com o intuito de conscientizar a população sobre os prejuízos previstos na Emenda Constitucional 287, que é a reforma aí da Previdência. A manifestação aconteceu na Praça 7 e foi encerrada com marcha até a Superintendência da Previdência Social aqui de Belo Horizonte. Confiram. Hoje nós temos aqui mais de 100 entidades, centrais, federações, sindicatos e associações de aposentados. O motivo hoje aqui é para mobilizar a população contra a reforma da Previdência. Nós queremos conscientizar a população que essa reforma ela vai suprimir direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. Quais os principais pontos negativos nessa reforma? A idade mínima para se aposentar aos 65 anos de idade, aposentadoria integral somente com 49 anos de contribuição, a igualdade entre os homens e as mulheres para a aposentadoria, a supressão dos direitos dos trabalhadores referente à aposentadoria integral. É hora do aposentado ir para a rua, da pensionista ir para a rua. Nós não podemos deixar uma reforma de previdência tão injusta e perversa passar. Eu creio que só os deputados da base e o governo que quer essa reforma. Ninguém quer essa reforma. É funcionário público, é trabalhador rural, é trabalhador urbano, é aposentado, é até pescador. E outra coisa, e os benefícios sociais, eles vão sofrer uma redução, vão pagar um benefício a menos que um salário mínimo, gente. Ela não é boa para ninguém. Na verdade, a PEC prejudica muito o servidor público, a mulher especialmente, mas toda, nem porque a mulher que hoje pode se aposentar aos 55 anos de idade, o governo quer que ela se aposente aos 65,
Então prejudica a servidora pública, prejudica o servidor público homem e prejudica a iniciativa privada também, porque na iniciativa privada hoje não existe uma idade mínima para aposentar. E vai se impor também às mulheres da iniciativa privada a idade mínima para a aposentadoria e aos homens. Então é uma PEC que, na verdade, prejudica todos os trabalhadores. É mais uma proposta de ataque do governo do Michel Temer, né, que já veio inicialmente impondo a PEC 241, que vai congelar por 20 anos saúde e educação, e agora, para piorar ainda mais a situação da juventude brasileira, que vai ter ainda menos acesso à cultura, menos acesso à educação, menos acesso à saúde, quer impor para a juventude brasileira uma carga de trabalho de 49 anos, e a gente sabe muito bem que hoje no Brasil, a juventude ela faz parte desse mar de desempregados que a gente está vivendo, né? Os negros, as negras trabalhadoras e trabalhadores que serão os atingidos principalmente. E eu queria destacar uma outra questão. Ao fazer essa reforma da Previdência também, vai desestimular parcela de milhões de trabalhadores de, inclusive, contribuir com a Previdência. Você está fortalecendo o quê? A informalidade. E aí você está ligando com outra questão muito séria, a reforma trabalhista, que também está em curso, para a gente voltar para a senzala, que é basicamente isso que está em curso no país. Tirar direitos históricos conquistados, inclusive com muita mobilização, com muita luta. Então, por que o nosso movimento está aqui? Isso não é uma pauta só de movimento sindical, isso é uma pauta da sociedade e principalmente da classe trabalhadora, que é a imensa maioria da população. Então, você que está nos assistindo, vamos para essa luta, porque a gente tem que vencer esse governo golpista do Temer. O que vai acontecer no Brasil é um caos social. Nós temos vários municípios pequenos no Brasil, milhares de municípios, que dependem do dinheiro da Previdência, do dinheiro do aposentado, para rodar aquela cidade, a economia daquela cidade. Se vier a reforma do jeito que está proposta, que ela vai mexer não só com quem vai se aposentar, como com quem já está aposentado, que é a questão da desvinculação do salário mínimo à Previdência Social. Então a renda vai cair muito. Nós vamos criar um caos no Brasil, né, um problema seríssimo na economia brasileira com essa reforma da Previdência, né? Então a gente está querendo discutir essa questão. Essa reforma não atende ao trabalhador e à trabalhadora brasileira, não atende de forma alguma, atende simplesmente a alguns setores da economia aí que querem essa reforma. Essa reforma põe o fim ao sistema previdenciário porque ela deixa de estimular, né, o trabalhador a contribuir, a participar. Nós teremos um incentivo que a autonomia própria, a independência da relação trabalhista. Então esse é o ponto-chave, dela virá, né, as consequências e os desdobramentos, que é banalizar com os direitos e garantias, né, das relações sociais, das relações trabalhistas. Então ela nada mais é o quê? Que é o pontapé inicial para acabar com toda a questão da relação trabalhista entre capital e trabalho, entre trabalhador e empregador, tirando direitos históricos, deixando o trabalhador na berlinda e na mão do poder, que é o capital. O Conselho Federal posicionou contrário oficialmente à proposta de emenda constitucional que vai piorar bastante a situação do brasileiro. Então, hoje, a aposentadoria do brasileiro, ela tem uma situação e vai passar para uma situação quase impossível do brasileiro se aposentar. 49 anos de contribuição, idade mínima de 65 anos, para homens e mulheres iguais, fazendo com que professores percam a aposentadoria especial, realmente é uma coisa fora da realidade, sendo que o governo não prova o déficit da Previdência. Então, por isso, nós da OAB nos posicionamos contra, porque achamos que não é a forma de se colocar como reforma da Previdência que vai punir o povo brasileiro. Hoje, você quando vai aposentar por idade, a mulher é 60 anos e o homem 65 anos. E você tem que ter contribuído 15 anos. Essa regra muda, passa a ser mulher e homem a partir de 65 anos de idade e tem que ter contribuído 25 anos para a Previdência Social. Os nossos direitos estão ameaçados, o direito de aposentado está ameaçado. É uma manobra criminosa do governo para beneficiar alguns interesses obscuros e nós temos que unir, nós temos que nos mobilizar, nós temos que estar juntos, aquartelado. O trabalhador tem que estar aquartelado, aguardando o momento de ir para as ruas, de paralisar o país, de fazer uma greve geral, porque nós não aceitaremos morrer em cima de uma máquina, trabalhar 49 anos para poder aposentar. O governo está com uma campanha mentirosa, dizendo que a Previdência tem déficit. Ela não tem déficit. O que está acontecendo é que o governo está
tentando tirar recursos da Previdência para aplicar em outras áreas, quais sejam, principalmente, pagamento de uma dívida pública que a gente não reconhece como legal, como justa, e descontando esse valor nas costas, não só da sociedade, mas também do servidor público. Essa reforma da Previdência, ela atinge a todos nós, professores, que temos uma aposentadoria especial, né, que seria 25 anos. Com isso, todos nós ficamos prejudicados. Hoje reuniu mais de 60 sindicatos, entidades representativas de classe, contra a reforma da Previdência. A partir desse ato, que começou hoje nas ruas, nós também vamos elaborar uma carta aberta que já foi confeccionada e assinada por todos os representantes de entidades de classe. Nós iremos protocolar, entregar a cada deputado federal essa carta aberta contra a reforma da Previdência. É o início e nós temos que mobilizar, continuar a movimentação até que essa reforma não passe na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Não podemos deixar morrer a Previdência do povo e nem deixar o povo morrer com essa reforma da Previdência. O que nós estamos falando, que o governo Temer, com a reforma, que é só da aposentadoria, junto com o atestado de óbito, e o trabalhador tem direito, quando ele aposentar, de ter uma vida digna e de usufruir do tempo que ele trabalhou. Então nós não aceitamos uma reforma com 65 anos, tirar os direitos dos professores, tirar a aposentadoria especial, e essa reforma aí só vem para prejudicar. Nós somos contra a morte da Previdência e a morte dos trabalhadores com a reforma que o Temer quer fazer. E no mesmo sentido, contra o desmonte da Previdência Social, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Minas Gerais, o CITRAENG, criou a força-tarefa que atuará judicialmente contra a PEC 287. Diretores e advogados se reuniram na manhã do dia 20, na sede da entidade, e aprovaram um plano de atuação que vai desde atuação em audiências públicas até mandato de segurança contra a proposta de reforma da Previdência defendida por Michel Temer. Confiram. Essa força-tarefa jurídica criada, idealizada pelo CITRAENG, foi uma atitude de tentar separar o ambiente político daquele técnico. Porque nós somos seres políticos, né? Somos seres politizados, mas nós também somos cientistas, nós somos estudiosos do direito previdenciário, do direito constitucional. Então a ideia partiu de que o CITRAENG tinha logística e tinha condições de convidar o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, está hoje representado pelo seu presidente, Dr. Roberto Carvalho Santos, porque ele vai nos trazer os argumentos técnicos e científicos que precisamos para as ações judiciais contrárias a essa PEC 287. A força-tarefa ela tem dois focos principais. Atuação junto ao Poder Judiciário para que essa proposta de emenda constitucional ela seja barrada, que ela não tenha prosseguimento pelos vícios de origem, pela falta de participação popular, pela falta de um cálculo atuarial, técnico e econômico que pudesse legitimar, justificar a apresentação dessa proposta. Nós já notificamos o Ministério da Fazenda e também o presidente da Câmara dos Deputados, principalmente o presidente da Câmara, já manifestou que não existe esse estudo. Não existe esse estudo. O governo federal não apresentou esse estudo. E o outro foco de atuação é junto ao Congresso Nacional, junto aos deputados e senadores, sobretudo nesse primeiro momento deputados, para que eles sejam sensibilizados com conhecimento, não só com argumentos emocionais, mas principalmente com argumentos técnicos, para que essa reforma ela seja modificada, ela não passe da maneira como foi proposta. Nós estamos já a conversar com alguns deputados para que nós possamos impetrar um mandado de segurança em face de ato de algumas autoridades públicas federais. Quais são elas? Primeiro, o presidente da República, por ter encaminhado uma proposta de emenda constitucional sem ter apresentado um estudo atuarial à Câmara dos Deputados, e eu digo isso porque eu, pessoa física, apresentei um requerimento perante o presidente da Câmara dos Deputados, e ele já me respondeu dizendo que não foi apresentado estudo atuarial pelo governo federal. Portanto, o presidente encaminhou uma proposta de reforma previdenciária sem fundamentar aquela proposta. Impetraremos também, por meio de um parlamentar, esse mandado de segurança, discutindo a decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, porque ele deliberou pela admissibilidade daquela PEC, argumentando que não havia violação de direitos fundamentais individuais, mas entendemos que sim, e um deles é a garantia da participação social na gestão previdenciária.
Obrigado pela sua audiência, obrigado por sua companhia. Sábado que vem temos um encontro marcado aqui no grande programa Agenda Minas, que é líder absoluto de audiência. Até sábado que vem.